Não importa o quanto você conheça sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre há mais a ser descoberto. De naufrágios repletos de prata a uma base contaminada na Groenlândia, reunimos 20 das descobertas mais surpreendentes ligadas a esse período histórico. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20. O naufrágio do Tesouro de Prata. Aproximadamente 5 quilômetros abaixo do Oceano Atlântico, ao longo da Irlanda, 2.792 lingotes de prata foram recuperados do navio SS Gair Sopa, sendo uma das descobertas de metais pesados já recuperada de um naufrágio. O cargueiro de 126 metros foi afundado por um submarino alemão perto de Galway, em fevereiro de 1941. O governo que assegurava o navio compensou os proprietários com R$ 2.300. A Odyssey Marine Exploration foi contratada para a recuperação, obtendo 20% do valor. Dos 85 tripulantes a bordo durante o ataque, apenas um sobreviveu. 19. O Mega Submarino Discovery. Um submarino japonês da Segunda Guerra Mundial capturado e destruído intencionalmente pelas forças americanas foi descoberto em sua tumba subaquática na costa da ilha havaiana de Oahu. Este enorme navio perdido desde 1946 foi encontrado a uma profundidade de mais de 701 metros perto da costa sudoeste de Oahu. O submarino em questão é o I-401, um dos submarinos da classe Toku, da Marinha Imperial Japonesa, que tem a distinção de ser o maior submarino já construído antes da introdução de submarinos de propulsão nuclear. Estes gigantescos navios eram maiores que um campo de futebol e foram projetados para servir como porta-aviões. O primeiro 401 tinha capacidade para transportar até 3 hidroaviões bombardeiros sob ele. Foi projetado para subir à superfície rapidamente, lançar o avião e então mergulhar novamente antes que as forças inimigas pudessem detectá-lo. Este design exclusivo sublinha as estratégias militares inovadoras usadas durante a guerra e destaca os avanços tecnológicos da época. 18. O SD-KFZ alemão de 251 toneladas. O SD-KFZ 251, desenvolvido pela empresa Hanomag, era um veículo de transporte blindado para tropas, amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos o consideram o melhor veículo semi-lagarta do conflito, devido ao seu design e manobrabilidade superior. No dia 26 de julho de 1996, uma dessas semi-lagartas foi descoberta no rio Pelica. Embora tenha sido encontrado danificado, o veículo permaneceu equipado com todo o equipamento original. Registros históricos indicam que este veículo foi usado pelo quartel-general da 19ª Divisão Panzer. O SD-KFZ 251 caiu tragicamente no gelo enquanto atravessava o rio e afundou no dia 17 de janeiro de 1945, durante a retirada alemã. Hoje o semi-lagarta recuperado foi restaurado para seu estado operacional e exibe com orgulho padrões de camuflagem, marcas e seu nome original, Rossi, como era conhecido durante a guerra. Esse artefato é uma prova da habilidade da engenharia da época e dos veículos que desempenharam um papel crucial nas batalhas da Segunda Guerra Mundial. 17. O legado dos naufrágios de submarinos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Alemã representava uma grande ameaça em alto mar. Os submarinos alemães, comumente conhecidos como enquantos U-Boats, foram enviados com a missão de atacar navios mercantes que transportavam suprimentos vitais para as forças aliadas, com o objetivo de minar os seus esforços militares. Estes submarinos rastreavam o oceano em busca de possíveis vítimas, utilizando informações da inteligência que proporcionavam informações críticas sobre a localização, destino e a velocidade de seus alvos. Por vezes, esses submarinos operavam em grupos conhecidos como matilhas de lobos, coordenando seus ataques nas águas traiçoeiras do Atlântico Norte. No entanto, em áreas onde as táticas de matilhas de lobos não eram viáveis, um submarino poderia prosseguir com seu objetivo de independentemente.
Quando um submarino detectava um navio inimigo, ele o seguia por vários dias, enquanto solicitava reforços para um novo ataque mais eficaz e organizado, usando canhões de convés e torpedos. O assalto poderia ocorrer na superfície ou baixo d'água, dependendo da situação em questão. Se o submarino atacasse na superfície, a tripulação poderia avaliar visualmente os danos infligidos antes de mergulhar para evitar contra-ataques. Vários relatórios que detalhavam seus sucessos foram enviados para o quartel. Os relatórios quantificavam em termos de tonelagem a quantidade de inimigos que afundaram. Em 24 de agosto de 2016, pela primeira vez em mais de 72 anos, foi possível observar o naufrágio do U-Boat 576. A equipe da Expedição Atlântida está atualmente investigando o naufrágio para descobrir quanto dano o navio sofreu antes de afundar. A tripulação ficou presa no interior, sucumbindo a inundações ou asfixia. Conseguiram escapar através das escotilhas abertas enquanto o submarino afundava? Essas questões persistentes sobre os momentos finais do submarino, antes de se tornar um túmulo submarino, continuam sem solução. 16. O fascínio dos pergaminhos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto descobertos em 1947 são uma coleção fascinante de milhares de fragmentos de manuscritos antigos encontrados perto do Mar Morto. Dos 981 manuscritos encontrados em 11 cavernas de Qumran entre 1946 e 1956, a maioria são pequenos fragmentos, ainda que alguns permaneçam quase intactos. As cavernas estão localizadas no deserto da Judéia Oriental, perto do antigo assentamento de Khirbet. Embora sejam tradicionalmente atribuídos aos essênios, uma seita judaica ascética, estudos recentes sugerem possíveis autores alternativos, como os sacerdotes zadoquitas. Esses pergaminhos são uma fonte valiosa de informações sobre antigas sociedades judaicas e cada fragmento continua a fornecer novas perspectivas sobre a história, religião e cultura da época. 15. A descoberta do tanque Panther na Alemanha. Advogados estão discutindo atualmente sobre um idoso que armazenou um tanque da Segunda Guerra Mundial, uma arma antiaérea e um torpedo em seu porão. Os militares ajudaram a remover esses artefatos notáveis de sua casa na cidade de Reichendorf, em 2015. Agora, promotores, advogados e defensores estão negociando possíveis sanções para o homem de 84 anos, que poderiam implicar numa pena suspensa e uma multa considerável, que pode chegar a 500 mil euros. Novos lares para estes importantes artigos militares também devem ser encontrados. Segundo o advogado do acusado, um museu dos Estados Unidos manifestou interesse em adquirir o tanque Panther. Muitos historiadores consideram este tanque um dos veículos mais eficientes usados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Relatórios da mídia local indicam que o advogado também mencionou que outros colecionadores entraram em contato com o acusado em relação a artigos adicionais, como rifles de assalto e pistolas. Recuperar o tanque Panther não foi uma tarefa fácil. Foi necessário aproximadamente 20 soldados durante umas 9 horas para extrair o tanque da propriedade residencial e carregá-lo cuidadosamente em um caminhão rebaixado para poder transportá-lo. As autoridades locais foram alertadas sobre o conteúdo do porão por funcionários de Berlim, que já haviam registrado a propriedade em busca de arte nazista roubada. 14. A lenda do trem dourado nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas saquearam sistematicamente os territórios ocupados, roubando palácios, galerias de arte e museus, ao mesmo tempo em que retiravam as famílias judias de suas propriedades. Estes saques levaram o regime a acumular uma imensa fortuna com tesouros nazistas escondidos por toda a Europa. Após a derrota dos nazistas, as forças aliadas encontraram esconderijos de objetos valiosos, entre eles barras de ouro maciço e obras de arte de valor incalculável. As tropas americanas descobriram estes tesouros em vários lugares, incluindo em casas de oficiais nazistas e nos trens. Na Áustria, em 1944, soldados americanos descobriram milhares de caixas cheias de objetos de ouro e prata, joias, dinheiro e obras de arte roubadas de judeus húngaros. Quando começaram a circular rumores sobre tesouros nazistas, a pitoresca cidade polonesa de Wałbrzych se tornou o centro das atenções. Segundo uma lenda local, um grupo de trabalhadores alemães testemunharam como o tesouro era transportado para os túneis pelas montanhas da cidade. Disse que este lendário trem transportava cerca de 300 toneladas de ouro e prata,
joias, obras de arte e outros objetos de valor, incluindo peças da famosa Sala de Âmbar. À medida que o Exército Vermelho avançava, há rumores de que os nazistas carregaram um trem blindado com estes tesouros, apenas para vê-los desaparecer em um dos túneis sob o castelo de Xiong, ao norte de Walbzig. Numerosos estudos e investigações foram realizados sobre esses túneis depois de 1945, incluindo os esforços do exército polonês, mas nunca foi encontrado evidências de um trem nazista carregado de ouro. 13. O mistério do quarto âmbar. Embora nos Estados Unidos muitos relacionam o âmbar com o DNA dos dinossauros mostrados no filme Jurassic Park de 1993, a pedra preciosa durante séculos encantou europeus, especialmente aos russos. Esse fascínio se deve em grande parte à sala requintada de âmbar, construída com várias toneladas do material e adornada com joias. Originalmente seria um presente para o czar russo Pedro, o Grande. Em 1716, a sala celebrava a paz entre a Rússia e a Prússia, mas sua história logo se tornaria trágica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas saquearam a sala de âmbar e os painéis, que tinham sido cuidadosamente embalados em caixas, desapareceram durante os últimos meses de guerra. Embora uma réplica tenha sido concluída em 2003, a sala de âmbar original, frequentemente referida como a oitava maravilha do mundo, permaneceu desaparecida durante décadas. Em 22 de junho de 1941, Adolf Hitler iniciou a Operação Barbarossa, que libertou 3 milhões de soldados alemães na União Soviética. Durante a invasão, eles roubaram inúmeros tesouros artísticos, incluindo a notável sala de âmbar que os nazistas erroneamente acreditaram que tinha sido criada por alemães e destinada à realeza alemã. O mistério de seu paradeiro continua a capturar a imaginação de historiadores e caçadores de tesouros igualmente. 12. A Torre Romana. Acredita-se que o convento de Alderney é o lar de um dos fortes romanos mais bem preservados das Ilhas Britânicas. Este importante local foi reutilizado por soldados alemães durante a ocupação das Ilhas do Canal, na Segunda Guerra Mundial. Escavações recentes revelaram que a fortaleza foi estrategicamente construída em paredes de 3 metros de espessura. Alderney tem uma rica história de habitação que remonta ao período neolítico, com uma câmara funerária na ilha que remonta a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A Torre Romana, localizada no restaurante do convento, representa a maior estrutura militar mais antiga da ilha. Projetada para salvaguardar uma colônia romana próxima, durante a Segunda Guerra Mundial, Alderney se tornou famoso por ser o único território britânico capturado pelos nazistas, que o mantiveram em seu poder. De 1940 a 1945, as forças alemãs converteram o Forte Romano num ponto estratégico. Depois que a maioria dos insulanos foi evacuada, os alemães estabeleceram 2 campos de trabalho forçados e 2 campos de concentração. Em 1942, cerca de 6.000 pessoas tinham sido atraídas para a pequena ilha, porque Adolf Hitler pretendia fortificar as Ilhas do Canal e construir uma fortaleza. Os trabalhadores presos foram forçados a construir várias defesas militares, incluindo bunkers antitanque, abrigos de posições de armas antiaérea e túneis. 11. A Paloma na Chaminé. Depois de um voo perigoso do território ocupado pelos nazistas a centenas de quilômetros de distância, uma pomba espiã britânico retornou para casa exausta e buscando refúgio. Ela desembarcou em uma chaminé em Surrey, mas tragicamente caiu do poleiro, provavelmente sobrecarregada pelos vapores do fogo abaixo. A pomba corajosa morreu deixando para trás um conteúdo codificado dentro de uma pequena cápsula presa a ela. Os restos mortais passaram despercebidos por quase 70 anos, até que o novo proprietário começasse a reformar a chaminé. Entre galhos e detritos, o dono descobriu a infeliz pomba, inicialmente acreditando que era apenas um pássaro de corrida, logo ele viu a cápsula vermelha. Tomado pela curiosidade, ele começou a desenroscar, e encontrou uma nota escrita à mão em um pedaço fino de papel de cigarro. A mensagem foi entregue aos decifradores de códigos em Buckinghamshire. Eles desempenharam um papel crucial ao decifrar o código nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial foram usados aproximadamente 250 pombos, voando em velocidades impressionantes para transmitir mensagens dos bastidores de linhas inimigas, bem como um precursor da caixa preta. Esses pombos acompanhavam as tripulações de bombardeiros em caso de emergências.
Especialistas acreditam que a cápsula vermelha encontrada era típica daqueles usados pelas operações especiais executivas, cujas operações pretendiam realizar missões de sabotagem, como a demolição de trilhos ferroviários, pontes e fábricas nas áreas ocupadas pelos alemães. Número 10. O bombardeiro Douglas S. BD-5. Dauntless, um bombardeiro de mergulho da Segunda Guerra Mundial, está sendo restaurado atualmente no Museu Central Nacional de Aviação Naval em Pensacola. Esta aeronave em particular é um Douglas SBD-5 Dauntless que caiu há 80 anos e despencou 30 metros nas profundezas do Lago Michigan. Graças ao patrocínio do Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial em Nova Orleans e financiamento de um doador anônimo, este Dauntless receberá uma restauração completa. Este é o terceiro bombardeiro que o museu recuperou do Lago Michigan para este propósito. Os responsáveis antecipam que o processo de restauração levará vários anos para ser concluído. A aeronave está coberta de mexilhões e algas, e tanto as asas quanto a hélice mostram uma torção significativa devido ao impacto. O Douglas SBD-5 Dauntless era famoso por sua integridade estrutural, que permitia que os pilotos se lançassem em ângulos acentuados de quase 80 graus. Como o principal bombardeiro de mergulho da Marinha dos Estados Unidos, no início da guerra, o Dauntless desempenhou um papel vital em garantir a vitória durante a Batalha de Midway, de 1942, onde foi fundamental no naufrágio de 4 navios japoneses. Este projeto de restauração não preserva apenas uma peça de história, mas também honra os bravos pilotos que voaram nestas aeronaves formidáveis em combate. 9. A lenda do ouro de Yamashita. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tomoyuki Yamashita serviu como comandante do 25º Exército Japonês, responsável pela captura crucial de Malásia e Singapura. Esta vitória é frequentemente considerada uma das mais importantes para os poderes ocidentais no Oriente. O termo Ouro de Yamashita, também conhecido como Tesouro de Yamashita, refere-se a supostos despojos de guerra que as tropas das forças imperiais japonesas apreenderam em todo o Sudeste Asiático durante o conflito. Acredita-se que este tesouro foi escondido em cavernas, túneis ou instalações subterrâneas em vários lugares nas Filipinas. De acordo com a tradição, o general Yamashita e suas tropas enterraram quantidades substanciais de ouro e outros tesouros saqueados nas partes do norte do país, com a intenção de recuperá-los uma vez que a guerra terminasse. No entanto, depois de sofrer derrotas tanto na campanha de Luzon como nas últimas, permaneceu escondido até que a rendição do Japão foi declarada oficialmente em Tóquio, em agosto de 1945. Yamashita enfrentou julgamento por crimes de guerra e, apesar de negar qualquer conhecimento das atrocidades cometidas sob seu comando, ele foi considerado culpado e finalmente executado na horca. Durante os últimos 50 anos, os caçadores de tesouros de todo o mundo foram cativados pelas histórias de riquezas escondidas nas Filipinas, mas a maioria dos especialistas continuam céticos sobre a existência do tesouro. 8. A descoberta do navio afundado. O famoso navio de guerra japonês Musashi, que afundou durante a Segunda Guerra Mundial, foi descoberto na costa de Filipinas mais de 7 décadas depois. Paul Allen, o bilionário e fundador da Microsoft, liderou uma expedição a bordo do seu impressionante iate de 126 metros em busca do Musashi, reconhecido como um dos maiores navios de guerra de todos os tempos. Depois de muito tempo, a busca localizou finalmente o naufrágio no mar de Sibuyan. Allen dedicou mais de 8 anos a essa missão, e a recuperação bem-sucedida do navio nos ajudará a compreender melhorar os eventos no Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial, e também proporcionará o encerramento às famílias dos que morreram no naufrágio. O Musashi, junto com o navio irmão Yamato, foi considerado um dos navios de guerra mais pesados e poderosos já construído. No entanto, nenhum dos navios sobreviveu à guerra. Em 24 de outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leyte, as forças americanas afundaram o enorme Musashi de 263 metros e 3 mil toneladas que quase causou a perda de um membro da tripulação, de um total de 2.399. A localização exata do naufrágio permaneceu um mistério por muitos anos, apesar dos vários relatos de testemunhas oculares do seu naufrágio. Embora a equipe de Allen não tenha revelado detalhes específicos sobre como ou onde descobriram o Musashi,
eles anunciaram que sua pesquisa utilizou documentos históricos de 4 países diferentes, dados topográficos avançados e tecnologia sofisticada a bordo de seu navio para localizar o navio de guerra submerso. 7. A transformação de uma águia nazista no Uruguai. Há planos de derreter uma águia bronze que foi descoberta em um contratorpedeiro alemão afundado na costa do Uruguai há 13 anos. A águia de 2 metros de altura estava localizada na parte inferior do alto mar. Antigamente, com sua suástica nazista em suas garras, a escultura adornava a popa do Admiral Graf Spee. O navio de guerra desempenhou um papel importante em um dos primeiros confrontos navais da Segunda Guerra Mundial. No dia 17 de dezembro de 1939, após a Batalha do Rio da Prata, Hans Langsdorff, o capitão do Admiral Graf Spee, decidiu afundar o navio que estava entre os maiores navios do Terceiro Reich. A escultura de bronze foi descoberta em 2006, após uma busca de uma década no Rio da Prata, na costa de Montevidéu. Em 2019, um tribunal decidiu que a escultura seria vendida, e os lucros seriam divididos igualmente entre o governo e a equipe de resgate. Em 2004, um acordo prévio entre as equipes de resgate e a Marinha Uruguaia estabeleceu uma divisão de renda de 50% para cada. Depois disso, os resgatistas entraram com uma ação judicial, alegando que o governo havia violado seu acordo. Finalmente, a Suprema Corte do Uruguai declarou que a águia era propriedade do governo, o que levou Pablo Achugarri a ser nomeado para convertê-la em um símbolo de paz. 6. Base tóxica abandonada na Groenlândia. Conhecida pela população Inuit como flores americanas, não são flores, mas recipientes de gasolina velhos e enferrujados que vazam substâncias tóxicas através das paisagens imaculadas da Groenlândia. Esses contêineres são restos de um antigo posto policial estabelecido durante a Segunda Guerra Mundial. O fotógrafo Ken Bauer iniciou um projeto chamado American Flowers, que se concentrava nesta base. O projeto inclui carros em decomposição, barris corroídos e edifícios desabados, carregados de amianto. Esse projeto de fotografia documental tem como objetivo destacar a destruição ambiental deixados pela atividade militar e persuadir o governo dos Estados Unidos para retornar e realizar uma limpeza do local, que se encontra abandonado desde 1947. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram cerca de 50 bases militares na Groenlândia. Muitas dessas instalações foram deixadas para enferrujar, o que representa uma ameaça para o ecossistema frágil. Uma dessas bases, conhecida como Camp Century, foi construída sob o gelo, mas depois acabou sendo abandonada. À medida que as mudanças climáticas continuam a derreter o gelo, há uma preocupação crescente que os contaminantes exponham refrigerantes perigosos e radioativos, que foram originalmente destinados a permanecer enterrados indefinidamente. 5. A máquina Enigma. A máquina Enigma foi um notável dispositivo de criptografia usado pelos alemães para enviar comunicações codificadas durante a Segunda Guerra Mundial. Esta máquina tinha a capacidade para codificar mensagens em milhões de configurações diferentes, o que tornou incrivelmente difícil para outras nações decifrar os códigos alemães em todo o conflito. Durante um período significativo, o código parecia praticamente indecifrável. No entanto, Alan Turing e outros criptógrafos identificaram várias debilidades no código Enigma e acessaram os livros de códigos alemães, o que lhes permitiam desenvolver a máquina de bomba. Esta máquina desempenhou um papel crucial na descriptografia de algumas das versões do Enigma. Os historiadores argumentam que decifrar o código Enigma representava uma das vitórias mais violentas e vitais dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. As informações obtidas pelas comunicações alemãs permitiram que os aliados frustrassem numerosos ataques inimigos. Para manter o segredo e evitar suspeitas nazistas de que as comunicações estavam sendo interceptadas, os aliados, às vezes, permitiam que certos ataques acontecessem, mesmo quando tinham os meios para evitá-los. 4. A descoberta da aeronave perdida. Os restos de um avião soviético que desapareceu durante uma missão de bombardeio da Segunda Guerra Mundial foram recuperados do Mar Negro 75 anos após seu último voo. Este avião, PE-2, fabricado pela União Soviética, decolou do sul da Rússia com a intenção de atacar a Alemanha nazista, mas desapareceu sem deixar vestígios. Em 2019,
pesquisadores descobriram os restos do avião enquanto realizavam estudos do fundo do mar em frente à costa do Mar Negro, na Rússia. Depois desta descoberta, o navio de pesquisa Dnepro da Marinha Russa foi implantado para limpar os escombros do local do acidente. Em 4 de fevereiro, o avião PE-2 foi retirado com sucesso do fundo do mar a aproximadamente 80 quilômetros da costa de Krasnodar. O icônico emblema da estrela vermelha no avião permaneceu intacto, o que causou grande entusiasmo na Rússia pela descoberta. Os especialistas fizeram uma investigação completa da aeronave. Depois disso, eles o colocaram em exposição em um museu de guerra russo, exibindo a história e o legado da aviação soviética durante o conflito. A descoberta deste avião perdido serviu por muito tempo como um lembrete pungente dos sacrifícios feitos durante a guerra e o interesse contínuo pela história militar. 3. O porta-aviões. O USS Independence desempenhou um papel fundamental na Operação Magic Carpet, ajudando a trazer veteranos para casa depois da guerra no Pacífico. O porta-aviões ganhou 8 honrarias de batalha durante seu serviço e foi fundamental no naufrágio do navio de guerra japonês Musashi, nas batalhas das Filipinas. Após seu desmantelamento, em agosto de 1946, o Independence foi reutilizado como um navio-alvo para testes de bombas atômicas no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, no dia 1º e no dia 5 de julho de 1946. O porta-aviões foi posicionado apenas a 800 metros do marco zero durante os testes. Apesar de sofrer danos substanciais pelas ondas de choque, calor e radiação de explosões, os Independences se mantiveram flutuando. Após os testes, o navio danificado foi rebocado pela Marinha dos Estados Unidos, retornando para São Francisco para limpeza e avaliação. Em 1951, o USS Independence dos Estados Unidos foi afundado deliberadamente na costa de São Francisco, e seu paradeiro permaneceu desconhecido por décadas. No entanto, no ano 2000, os cientistas da Nautilus Live utilizaram veículos operados remotamente para explorar os restos do navio. Mesmo após estar submerso a uma profundidade de 800 metros durante 73 anos, descobriu-se que o navio estava surpreendentemente intacto, com pelo menos um avião e armas antiaéreas ainda escondidas, o que coloca em destaque o legado duradouro desta base histórica do porta-aviões. 2. Base militar abandonada na Groenlândia. Durante a Segunda Guerra Mundial, comandantes americanos tomaram a decisão de estabelecer bases militares em toda a Groenlândia. Hoje, no entanto, apenas uma dessas bases permanece em operação, enquanto as outras têm se deteriorado. Entre esses locais abandonados está um trator de artilharia, um tipo de veículo meia-lagarta usado pelas forças alemãs entre 1933 e 1945. As versões não blindadas deste veículo serviram principalmente como transporte de suprimentos e tratores de artilharia, facilitando a logística no campo de batalha. Por outro lado, variantes blindadas foram equipadas com armas antiaéreas ou mesmo um lançador de foguetes de 10 barris que o tornou versátil em cenários de luta. Infelizmente, antes que a guerra terminasse, pelo menos 100 desses veículos foram fabricados. Uma vez terminado o conflito, um modelo aprimorado na empresa Tatra, na Tchecoslováquia, foi fabricado. Os lugares abandonados dessas bases militares servem como lembrança assustadora do passado, com restos como o trator de artilharia que hoje permanecem como testemunhas silenciosas de um capítulo tumultuado da história. Número 1. O engano do Exército Fantasma. Equipado com artilharia que não poderia atirar e tanques que não podiam mover, o Exército Fantasma foi uma unidade única de 100 artistas, designers e engenheiros de som americanos. Este grupo altamente secreto desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, organizando enganos elaborados que enganaram as forças nazistas sobre o tamanho e localização das tropas aliadas, formalmente conhecido como as Tropas Especiais da Sede 23 e a Companhia Especial de Sinalização 33. Ao Exército Fantasma é creditado salvado inúmeras vidas americanas, e por isso receberam um das maiores honrarias civis do país para seus esforços. O Exército Fantasma poderia criar a ilusão de uma força de até 30 vezes maior que seu tamanho real e operava frequentemente a apenas 400 metros de distância por trás das linhas inimigas. Freddie Fox comparou suas operações a um espetáculo itinerante que imitava unidades de combate. O Exército Fantasma realizou mais de 20 missões na Europa,
entre 1944 e 1945, do dia D, a Batalha das Ardenas. Inspiradas por táticas britânicas na África, eles usavam modelos de tanques e veículos, juntamente com efeitos de comunicações sólidas e falsas para enganar o inimigo. Esta combinação de criatividade e entusiasmo foram cruciais para salvar vidas durante a guerra. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre qual dos tópicos mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo.